Ele disse, eu sabia que ele não era uma pessoa muito estudada. E senti que poderia encontrar muitas falhas nos seus argumentos. Mas percebi que não consegui atingir este homem. Ele ali estava escondido na palavra de Deus, apresentando um verso bíblico após outro, até que eles penetraram diretamente no meu coração como uma bala atirada de uma arma, e ali me converti. Eu achei uma poesia, outra vez uma poesia em inglês, mas um homem que trabalha comigo, irmão Arnoldo Anis, tem jeito para traduzir, ele traduziu para mim, e ficou mais no sentido. Eu gostei disso porque meu tio era ferreiro, e muitas vezes eu ficava olhando fazer as ferragens para o cavalo. E a poesia, parece que era eu vendo isso. A poesia vai mais ou menos assim. Passei ao cair da tarde à porta de um velho ferreiro. Eu vi da velha bigorna os sons límpidos no ar. Espalhados pelo chão, entre a bigorna e o braseiro, vi muitos martelos quebrados que não se podia usar. Quantas bigornas já teve? Perguntei curioso então, para gastar tantos martelos espalhados pelo chão. Apenas uma bigorna, respondeu-me com candura. Ela dá cabo aos martelos, pois a bigorna é mais dura. Existe uma outra bigorna, que é a palavra de Deus, sobre a qual batem descrentes, os zombadores e ateus. Mas depois de imensa luta, o mesmo quadro aparece. Os martelos se desfazem, a bigorna permanece. A Bíblia tem sido atacada pelos séculos, mas ainda se mantém firme. Eu sempre admirei muito um grande pregador, pastor Criswell, pregador batista. Ele foi pastor da Igreja Central de Dallas, Texas. E ele fez um propósito. Ele chegou como pastor novo e anunciou à comissão: eu não vou pregar nada de filosofia, somente a Bíblia. E eles ficaram meio assustados. Disseram, essa é uma congregação meio culto. Eles não vão aguentar tanta Bíblia. Disse, mas vai ser assim. Se não me quer, procura outro pastor. Disse, mas como será? Disse, eu vou começar, e era o fim do ano, iam fazer um culto de vigília à noite e pediram ele pregar. Eu vou começar com Gênesis 1:1. Depois, segundo versículo e o terceiro até o segundo capítulo e assim por diante. Eu vou pregar de Gênesis até Apocalipse. E ele começou aquela noite e pregou vários versículos de Gênesis. Depois, na quarta-feira seguinte, continuou onde havia deixado. Depois, no domingo de manhã seguinte, continuou. Domingo à noite, só pregava a Bíblia. Era uma coisa estranha. Levou 17 anos e 8 meses para terminar a Bíblia. 17 anos e 8 meses. Ele disse, depois de 17 anos e 8 meses, terminei a pregação, passando pela Bíblia inteira, capítulo por capítulo, versículo por versículo. O que ele disse? Foi a pregação da palavra que transformou minha vida e a vida da congregação da primeira Igreja Batista de Dallas, Texas. Se qualquer orador falasse semana após semana, mês após mês, ano após ano, de temas como assuntos econômicos, políticos, literatura ou qualquer outro assunto, ele descobriria que a existência diminuiria até que ficasse em zero. Ao contrário, pregando a palavra de Deus, vi o povo voltar semana após semana em números cada vez maiores.
Esse é um sinal dos céus, do poder das Escrituras. É uma experiência que qualquer pregador pode partilhar. Eles tiveram que aumentar a igreja. Daqui um pouco outra vez, e outra vez, e outra vez. E durante 17 anos a igreja foi crescendo, e crescendo, e crescendo cada vez mais. Nós queremos ter o Espírito Santo. Mas eu achei bem colocar fundamentos para não ter dúvida. Alguém pensar que podemos ter o Espírito Santo e não ter a Bíblia. Ou que pudesse ter qualquer contradição. O Espírito Santo disse, o Evangelho, que é dado para os que obedecem a Deus. E pessoas que não aceitam a Bíblia não podem ter o Espírito Santo. Numa série de conferências eu preguei sobre o Espírito Santo e um casal saiu quando preguei. Eu fui visitar eles no dia seguinte e disse, nós não vamos mais porque não gostamos do que o senhor pregou. Disse, mas eu preguei só a Bíblia e tinha a Bíblia na mesa. Disse, deixa-me mostrar. Não isso. Não queremos ver o que a Bíblia diz e nós temos o Espírito Santo. Posso dizer, amigos, que quem não quer a Bíblia e não tem o Espírito Santo é outro Espírito. Porque o Espírito Santo e a Bíblia andam de mãos dadas. Um piloto estava sobrevoando o deserto. Ele estava voando, ele viu um pequeno oásis onde dava para aterrissar. Precisava comprar um pouco de gasolina e ele baixou. E depois, outra vez, ele levantou com seu aviãozinho. Ele havia parado lá no deserto e quando ele parou lá era um lugar onde haviam muitos ratos do deserto. Quando ele levantou outra vez, ele sentiu alguma coisa roendo atrás do cabine de controle. Ouviu-se barulho roendo. E ele percebeu que quando o avião estava parado, um rato do deserto havia entrado. E esse rato estava roendo nos fios do avião, da eletricidade do avião. Ele sabia que se deixasse o rato continuar, ia roer os fios vitais para a função do avião e o avião ia cair. Ele não podia deixar o controle para matar o rato. Não havia lugar para aterrissar. O que ele fez? Ele começou a subir, numa altura bem grande. E quando chegou lá em cima, o ar estava tão fino, tão espesso, que o rato não podia respirar e morreu. Nós estamos vivendo num mundo de poluição, não somente física, mas poluição espiritual. E não dá jeito de lutar com o pecado ao nosso redor, com a corrupção entre quem nós moramos. Como o piloto, não podemos deixar nosso lugar para correr atrás do inimigo. Mas como este piloto podemos subir nos altos, na atmosfera que o pecado não pode mais aguentar. Podemos subir no lugar onde as tentações do diabo não podem mais nos alcançar. É isso que eu quero fazer, porque eu quero ir para o lar. Nos últimos tempos, depois da última cirurgia, tenho feito cirurgias 4 muito fortes. Tenho tido muito dor. E as noites que não podia dormir, eu pensava no paraíso. Algumas pessoas dizem que quando não podem dormir, eles contam cordeirinhos. Eu não conto cordeirinho, eu falo com o pastor dos cordeiros. É muito melhor. Eu faço oração, eu fico com saudades do paraíso. E às vezes, muitas vezes,
quando não posso dormir, eu canto hinos. E ultimamente parece que sempre são hinos sobre o paraíso. Sempre são hinos do que vai ser. E depois de várias noites fiquei tão inspirado que eu chamei no dia seguinte a pessoa que trabalha comigo há 38 anos, e era assim, bravo, agora chama Tracy. Estou com vontade só para mim, não para ninguém mais, para gravar esses hinos. E antes de eu saber o que estava acontecendo, ela alugou um estúdio e gravamos 11 hinos sobre o paraíso. Depois, um brasileiro muito talentoso que estava lá, está aqui hoje certamente, o Douglas, se prontificou a fazer a capa. E um compositor russo que foi regente do orquestra